Vamos começar então. Hoje a proposta, a conversa é sobre confiar. Na verdade, 3 verbos que precisamos aprender a conjugar na prática, na vida, né? Que é confiar, aceitar e agradecer. E não é fácil, existem muitos momentos em que a gente desconfia da vida, que a nossa fé balança, né? Nos momentos mais difíceis, geralmente ela fica bem balançada, e aí nós desconfiamos, tendemos a não aceitar a experiência conforme a vida nos apresenta essa experiência, né? E muito menos somos gratos pela experiência quando ela é dolorosa. Então é sobre isso, sobre esta possibilidade, né, de abrirmos o nosso coração para confiar na vida, naquilo que ela nos propõe, e também conversarmos, né? Será que é importante confiarmos em tudo, em todos? Será que é isso? Será que não é? O que a Cláudia está querendo dizer com esses verbos, com esse título? Bom, antes de mais nada, eu quero contar para vocês que eu não trago grandes novidades. Na verdade, eu não invento teorias. Eu me considero uma catadora de conchas da praia da vida. Eu estudo bastante, leio, escuto muitas histórias e aquilo que mais faz sentido para mim, então aí sim eu monto a minha própria coxa de retalhos ou o meu próprio colar de conchas, e é isso que eu apresento nessa noite para vocês. O que eu vou dizer hoje se baseia principalmente em tradições de espiritualidade, mas já faz parte do meu ser, né? Tudo aquilo que eu apresento passa pela razão, passa pela luz da razão, precisa fazer sentido para mim, aqui e aqui. Tem que ter o sentido da razão também, senão eu não faço, né? Nem coloco em prática, tampouco poderia estar aqui tentando passar essas pérolas para vocês, essas conchas para vocês. E ontem eu tornei a assistir, eu revi um documentário que eu gosto muito. Acho que eu perdi as contas de quantas vezes eu já assisti, no mínimo 9 vezes. Esse documentário se chama I Am. I Am, eu sou. Ele foi dirigido, né, foi escrito e dirigido por um diretor chamado Tom Shadyac. Ele ficou bastante famoso, ganhou Oscar inclusive, com alguns filmes em Hollywood, comédias, várias comédias, né? Ele dirigiu. Mas este documentário é bem diferente do trabalho dele, né, que vinha sendo até ali. O que aconteceu com o Tom? Ele sofreu um acidente de bicicleta, ele caiu e teve várias escoriações, quebrou a mão, e dentre os problemas no corpo, ele também teve um trauma craniano. Na verdade, não foi uma quebra do osso, né, mas houve uma concussão. E por conta deste trauma, né, deste ferimento no cérebro, ele sofreu de uma depressão que vem de pós-concussão, né, e que leva muitas pessoas, inclusive, ao suicídio, né, por conta de que a bioquímica fica toda alterada, enfim, uma série de problemas. E ele tentou vários tratamentos médicos tradicionais. Quando ele percebeu que os tratamentos não estavam dando certo, ele decidiu por algumas terapias alternativas que também não funcionaram. E então ele pensou em desistir da vida, ele pensou em se matar, porque as sensações eram muito ruins. Além de fobia à luz, ele tinha outros tantos problemas e realmente um transtorno de humor muito severo. Então, conta ele que quando ele encarou a própria morte, né, quando ele desejou a própria morte, naquele momento ele teve um clarão, ele teve como se fosse uma iluminação, né, uma percepção imediata do sentido da vida. E, curiosamente, depois desta sensação de tomada de consciência sobre o sentido da vida, os sintomas começaram a passar
E ele sentiu uma necessidade gigante de contar para as pessoas aquilo que ele percebeu. Então, durante o seu processo de profunda depressão, ele leu várias obras, ele reviu a própria vida, enfim. E quando ele ficou tomado por esse novo saber, né, ele se encheu de sentido de novo, ele queria contar isso para o mundo. Então, o que ele fez? Sentiu melhor, ele convidou mais 3 ou 4 profissionais e eles saíram pelo mundo. O Tom e os seus companheiros de trabalho foram entrevistar pessoas da atualidade, claro, né? Cientistas, filósofos, poetas, historiadores. Ele foi levando 2 perguntas para essas pessoas. A primeira pergunta que ele faz é o que está de errado com o mundo? E a segunda é o que nós podemos fazer com relação a isso? Então, conforme ele foi fazendo essa entrevista com as pessoas, as respostas foram chegando. E, gente, não tem nada diferente daquilo que a gente, se alguma coisa que a gente não saiba, né? O que foi ficando claro, o que esses pensadores, né, trouxeram para ele? Que nós estamos encharcados numa cultura que privilegia, né, que destaca a competição, há uma idolatria, né, ao individualismo, ao consumismo, né, como se nós tivéssemos nascido para, né, consumir, competir, vencer, sendo que vencer seria consumir, né, ter um poder, né, ter um destaque, ser melhor do que os outros, isso vem da competição, e claro que tudo isso dentro de uma mesma lagoa chamada materialismo. Então, o fim último do viver humano seria esse destaque social, né? Principalmente isso e, né, óbvio que eu estou falando em separação. Então, qual seria a lógica, né? Até um desses cientistas usa essa comparação. Vamos dizer que você está com frio no meio de uma floresta, está anoitecendo, então você está muito infeliz, né? Com frio, com fome, está anoitecendo, está perdido e óbvio que há uma sensação de angústia, de infelicidade. E de repente você encontra uma casinha e aí o dono dessa casinha te convida para entrar, te oferece uma sopa, um cobertor e uma cama. Então imediatamente você sai da infelicidade para a felicidade, né? Então aquela sensação de proteção, de conforto, de aconchego. Então agora está tudo bem. Estava infeliz, de repente mudou tudo, tornei-me feliz. Então, seguindo esta lógica, algumas pessoas passaram a pregar, né, isso que ficou aí para nós, que se eu tenho isso, se eu tenho 2 vezes isso, ou seja, 2 casas, tenho mais comida, tenho mais dinheiro, então eu vou ser 2 vezes mais feliz. E se eu tiver 8 vezes mais, 15 vezes mais, né, posses, né, se eu tiver 15 vezes mais coisas, então eu vou ser 15 vezes mais feliz. Só que, né, o que nós vemos é que não é assim, né? Não é sinônimo, não é assim que funciona, não é assim que acontece. E aí o que se descobre? Que por conta desta cultura nossa, né, o que nós estamos tendo que enfrentar? Crises. Né? Hoje a gente não fala mais em uma crise, né? Nós estamos falando em plural, são crises. Então tem crise ambiental, tem crise de valores, e quando eu falo em crise de valores, eu estou falando de crise na família, na política, na economia, né? Eu estou falando, né, de crises do pensamento, enfim, crises na arte, né? Nós não estamos mais investindo na arte como investíamos, então tem várias crises aí que estão abertas, né? Estamos tendo que enfrentar. E agora, a última crise, né, que vem por imposição da vida, estamos chamando por pandemia, né, uma crise planetária, agora também que toma e afunda mais, né, essa questão
da área de saúde e economia principalmente, mas que nos toca profundamente, né? Nos toca profundamente. Mas voltando para o documentário, para o Tom Shady, aqui, o que acontece? Quando esses pensadores todos começam a contar para ele que essa cultura, com este cultivo, né, de uma ideia de que o ser humano nasceu para competir, que se nós formos reduzir, né, se a gente for ver lá, a gênese de tudo isso está então num gene egoísta, né, que nós nos desenvolvemos a partir de uma tendência egoísta, né, isso é inato, isso que pregam alguns pensadores. Então, quando chega nesse ponto, aí o Tom para e fala, poxa, mas então nós somos isso? Então, será que nós humanos somos, existimos para isso que nós estamos fazendo até aqui? E aí, então, ele coloca uma outra pergunta. Então, quem somos nós? E são esses mesmos pensadores, esses mesmos cientistas, né, filósofos, que vão mostrando que há evidências robustas de que não. Que, inclusive, essa teoria, né, do Darwin, que se difundiu tão amplamente na nossa cultura, que Darwin coloca a questão da competição, que, em verdade, há uma interpretação errônea sobre o próprio trabalho de Darwin, porque na sua obra ele fala da competição, mas ele fala da cooperação na natureza, ele fala do amor, ele fala da importância que tem para que haja evolução, muito mais da cooperação nas espécies e principalmente na questão da interdependência entre todos os reinos do que a competição. Mas nós interpretamos que, em verdade, é preciso que haja, né? E que a competição está na base do nosso ser, quando, em verdade, isso está na contramão de todas as teorias de espiritualidade, né? Um dos entrevistados nesse documentário, Desmond Tutu, que é Nobel da Paz, maravilhoso, trabalhou ao lado do Mandela, na África, e ele fala coisas lindas. Bom, e o que isso tem a ver, Cláudia, com confiar, com aceitar e com agradecer, né? Porque exatamente é na contramão, né, que nós encontramos a nossa essência. Nossa essência é amor, a nossa essência é luz. Então nós podemos agora parar e nos perguntarmos, mas de onde vem essa história, essa teoria de que nós somos luz? Como assim? Então nós temos dois caminhos para pensarmos aqui nessa noite, né, nessa live. Nós temos dois caminhos. Nós podemos pensar que não existe Deus, que não existe sentido na vida, que realmente tudo é material e que tá certo a cultura, que tá certo isso que se prega por aí, isso que nós vivemos no nosso cotidiano. E aí eu paro a live aqui, porque então só nos resta sentar e chorar, não há muito o que se fazer. Nós vamos tentar ter um mínimo de ética no meio desse caos, né, onde tudo é aleatório, onde é uma montanha de coincidências que acontecem, mas não tem um porquê, não tem um fim útil nisso tudo. E aí eu paro a live. Porque, ok. Então, só nos resta a depressão, só nos resta a desistência, ou fazermos o máximo possível aqui para sentirmos menos dor, né, para aliviarmos os nossos ais e pronto. Ou não. Ou nós temos aí um outro caminho de pensamento, que é o pensamento espiritualista, que é o pensamento em que 98% dos humanos norteiam, né, ou pelo menos acreditam, ou pelo menos dizem que creem, né, na realidade da alma, e que nós estamos, vamos chamar Deus como quisermos chamar, não importa, mas nós somos fruto de uma inteligência superior, suprema, amorosa, profundamente sábia, né? E se isso é realidade, né? E se estiver certa essa hipótese, que é a hipótese
da maior parte dos humanos e de todas as tradições de espiritualidade, né? Porque mesmo que Buda não tenha se ocupado, né, de falar e explicar Deus, mesmo ele não tendo se ocupado disso, ele traz sim a questão do sentido da vida, a questão da reencarnação, a questão da alma, a questão de uma essência de luz que nós podemos acessar no estado de iluminação, enfim. Então, em todas as tradições, nós vamos ter esse caminho, né, como sendo almas. Essa explicação, nesse caminho, dentro dessa explicação. Então, se somos e se estamos num mundo que é fruto também desse Criador, seja ele nomeado como quisermos, se estamos todos interligados, porque então aí não há mais dualidade. E é isso que no documentário fica muito claro. Estou indicando o documentário hoje, né? Bastante. Não há dualidade, não há separação. Em verdade, eu, agora, né, eu uso a identidade de Cláudia, sou uma alma usando esse corpo. E quando eu saio desse corpo, né, bem, o corpo fica, mas eu saio desse corpo e continuo agindo no mundo em relação, o tempo todo em relação. Todos nós nos afetamos o tempo todo. Todos nós nos afetamos o tempo todo. Então, quando eu sinto alegria, felicidade, paz, eu irradio essas sensações, esses sentimentos à minha volta e eu acabo impactando as outras pessoas com esses sentimentos e essas sensações. E o inverso, claro, acontece também. As pessoas me impactam. Então, nesse momento que nós estamos atravessando aqui na Terra, nós entendemos, né, que o inconsciente coletivo, que essa energia que é gerada por tantas, né, por tantas mentes em todo o nosso planeta, é uma energia mais densa, com muito medo na sua base, na sua gênese, né? Então realmente fica mais denso, mais pesado para nós passarmos atravessarmos essa ponte agora, nesse momento da nossa vida. E daí a proposta, então, se existe, e é o que eu acredito, né? Se existe uma inteligência suprema, amorosa, que nos criou, que nos conduz para uma evolução, para que sejamos mais sábios, se essa é a nossa realidade, no que é que nós temos que confiar? No que a vida nos propõe. Porque a vida também é, né? Se Deus está em tudo, se Ele é onipresente, se Ele está em todos nós, se Ele é imanente, se Ele está aqui, aí, em cada um de vocês, se Ele está em todas as histórias que nos cercam, então confiar na experiência, confiar, né, que esse corpo me corresponde, a minha família me corresponde, era a melhor família, é a melhor família para mim, nessa experiência que eu preciso vivenciar nesta vida, nessa encarnação. Estar aqui, falando nessa noite, é o melhor possível. Pois é. A pandemia faz parte, ela pertence. Então, estou falando sobre aceitar, mas isso não é passividade. Isso não é se conformar. Eu não usei esse verbo. Eu não falo em nos conformarmos com o que é. Porque estar conformado vem carregado de uma passividade, de uma estagnação, de não vou fazer nada com isso, tá aí mesmo, deixa assim, paciência, né? E não é isso. Aceitar o que a vida traz tem um outro valor, né? Aceitar tem a ver com uma força ativa. Nós vamos buscar melhorar sempre o que for possível, alterar o que for viável da melhor maneira possível, com força ativa, com trabalho. Claro que vamos colocar os nossos talentos no mundo, os nossos desejos, e vamos aí trilhar o caminho possível. Então, aceitar o que eu não posso alterar,
aceitar o que me chega, o que nos chega. Por exemplo, vivenciarmos esse período que nós estamos vivenciando com a pandemia, o Covid-19. Sim, estamos em quarentena, estamos nos cuidando, isso também já é ativo, estamos nos cuidando. Mas mais que isso, os cientistas estão correndo, estão tentando aí desenvolver uma vacina. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos estão todos ativos para aliviar sofrimento, para ajudar, para que o corpo consiga a cura, seus 15, 20, 30 dias, quanto for preciso. Estão todos fazendo o que é preciso seja feito. Mas existem coisas nesse processo, existem vivências dentro desse processo que nós não conseguimos alterar. Não temos como mexer. Então, quando nós confiamos que crise tem a ver com oportunidade, que crise tem um propósito positivo por detrás, que é de aprendizagem para uma maior maturidade, quando nós confiamos que é isso que nós pregamos, né? Nas diversas religiões que nós falamos aí, não só palestrantes, né? Várias pessoas falam de vários lugares. Se nós realmente acreditamos e sabemos que o propósito da vida é para o bem, então nós conseguimos confiar. E quando nós confiamos ativamente, trabalhando, né, nós conseguimos aceitar. Porque só é possível aceitar aquilo que não pode ser alterado quando nós confiamos que a vida está sustentando, está nos dando, nos oferecendo, nos colocando, às vezes nos impondo uma experiência para o nosso bem, seja ela dolorosa ou não, né? Porque tem essa questão da impermanência que nós falamos tanto, não importa qual é a experiência. Confiando que a vida vem para o bem, que as experiências são para o nosso crescimento, eu então entendo que as pessoas que chegam, as pessoas que se aproximam, tanto as que trazem pérolas, joias sagradas, né? As sábias, amorosas, as mestras, como aquelas outras que nos causam angústias, aflições, todas essas pessoas se aproximam porque elas também nos trazem algo a ser trabalhado, seja para, né, somar no conhecimento, seja para doar em amor, em paciência, em compreensão, ou até em aprendizagem de afastamento, quando é preciso me afastar. Também saber que existe um momento de aproximar e às vezes é um momento de afastar. Mas essas pessoas também pertencem a um contexto. Então eu aceito que elas estão no momento delas e eu estou no meu momento. Então eu também olho para mim. E assim como eu sou, Cláudia, hoje, em maio de 2020, com bênçãos e com encrencas, com coisas boas já construídas e com muitas dificuldades também, com o ego aqui cheio de coisas a serem trabalhadas. E aí eu aceito, esse é o meu momento de não santa, momento de não perfeita, momento de transeunte da Terra, né, de estar passando aqui nesse processo. E ok? Então, com o que eu tenho, eu trabalho no mundo e com o que eu tenho, eu vou buscando alterar o que vai mal dentro de mim. Mas eu só consigo, já dizia Carl Rogers, psicólogo humanista que eu muito admiro, que há um paradoxo. Né? Só quando eu me aceito como eu sou, eu posso mudar aquilo que eu quero mudar em mim, aquilo que eu preciso mudar em mim. Porque quando nós não nos aceitamos, quando nós brigamos conosco mesmo, quando nós temos baixa autoestima, quando nós não gostamos, não estou falando só de corpo, estou falando de personalidade também, né? De aspectos da alma, da mente. Quando nós nos criticamos demasiadamente, quando nós fazemos mal a nós mesmos, né? Nós não nos aceitamos, nós enrijecemos, nós
temos que entender que a raiva, ela prende, a inconformação engessa, enquanto que o amor flexibiliza, o amor liberta. Então, primeiro nós nos aceitamos e assim nós podemos, sim, mudar aquilo que é preciso mudar. Isso não tem nada a ver com orgulho, não tem nada a ver com sentir que está tudo bem também o que está ruim dentro de si. Não, está tudo bem, eu aceito, eu amo tudo o que há e vou alterar aquilo que é disfuncional em mim. Então, o que vale disso tudo para mim, é claro que vale com relação ao mundo. Só que o mundo é dentro do que é possível. E nós não mudamos as outras pessoas. As pessoas mudam no tempo e no momento que é possível para elas. Isso se fizer sentido para elas, que é importante essa mudança. Se não fizer sentido, nem assim. E nos resta confiar que elas estão em processo, que assim como nós, são também, né, pontos de luz no mundo, né, e que ainda transitam numa ignorância com relação a determinados assuntos, como nós também transitamos muito ainda na ignorância. Mas que, assim como nós vamos, essas pessoas também vão atingir, né, estados mais evoluídos da mente, da alma. Okay? Mas é no tempo delas. O que nós podemos fazer é semear. A vida cabe o processo de fazer brotar essas sementes no tempo de cada solo, né? No tempo de cada coração. Então, não sei se está fazendo sentido para vocês. Primeiro nós confiamos. Primeiro nós confiamos. E esse confiar, né, não tem nada a ver com ingenuidade, viu, gente? Né? Eu vou confiar em todo mundo que aparece, entregar meu coração, e vou confiar em tudo que eu leio. Não, nada disso, né? Não estamos falando disso. Estamos falando de confiança na dinâmica da vida. As pessoas são imperfeitas, como nós. Então, óbvio que nós não nos abrimos em confiança a qualquer informação que vem do mundo, porque qualquer informação que vem do mundo vem também com grande dose de ignorância, de imperfeição. Né? Então, tem que passar pelo crivo da razão, é isso que nós estamos falando o tempo todo. Mas nós confiamos na dinâmica da vida, com as experiências que nos surgem. E a experiência que nos surge também na figura de outras pessoas, não só de fatos, não só de eventos. Eu confio na dinâmica da vida quando ela me coloca neste corpo, quando ela me coloca nesta família, quando ela me coloca nessa cultura, nesse tempo histórico. E quando eu confio nisso, eu relaxo. E aí sim eu consigo, claro, né? Depois da confiança, eu consigo aceitar tudo isso, essa dinâmica toda, que está à minha volta e a mim mesmo, e aí eu consigo, na compreensão mais profunda desses mecanismos, eu consigo perceber que tudo isso é pelo meu bem, e aí sim eu sou grata. Aí eu consigo agradecer por tudo isso. No documentário, voltando um pouquinho, não quero falar muito mais tempo, já estou aqui a meia hora falando, eu também quero dar um tempo para ler o que vocês estão escrevendo aqui. Vamos lá, daqui a pouco eu volto para a escrita, viu, gente? Tenho dificuldade. Voltando um pouquinho para o documentário que eu comentei, I Am, do Tom Shadyac. Quando, da metade para o final, né, depois de ter visto todas as mazelas, todas as encrencas no mundo, todas as dificuldades que nós construímos, e de quase acreditarmos que então não temos jeito, né? Que é melhor desistir, né? Porque o humano enfim, é do mal, né? Resumidamente isso. Quando chega neste ponto, e quando ele faz essa pergunta, mas será então que nós somos só isso? Um gênio egoísta em ação no mundo? E aí começam a chegar todas as joias sagradas, né, que essas pessoas, essas personalidades foram colocando para ele, né? E aí ele vai desconstruindo toda aquela história e ele vai, né, reconstruindo, né, um outro ser humano, um outro campo de possibilidades, né, que seria de maior desenvolvimento a partir da cooperação, da amorosidade. E é maravilhoso.
É maravilhoso. Então, a partir deste momento, né, quando nós tomamos contato de quem somos nós, qual é a nossa natureza e dessa teia, né, onde estamos todos aí envolvidos, podemos chamar de campo, né, a beleza que existe, a amorosidade que existe em tudo isso, então nós os enchemos de força e de sentido. E é sobre isso que eu queria, né, finalizando aqui essa live. O Tom Shady era milionário quando ele sofreu o acidente. Ele tinha casas, mansões em Beverly Hills. E ele não se sentia pleno. E aí ele quase morreu. E entrou numa depressão profunda. E no fundo do poço, ele diz que ele teve esse clarão. Ele percebeu qual era o sentido da vida. E queria contar isso para todo mundo. Então o que ele fez, né? Ele acabou abrindo mão dos bens dele. Hoje ele mora numa casa modesta, ele dá aula numa universidade lá nos Estados Unidos, contando essas coisas que estão nesse documentário. E ele se declara muito mais feliz numa vida muito mais simples. Então aí eu posso fechar, se vocês me permitirem, com a passagem que Jesus nos propõe, que tem tudo a ver com tudo isso que eu falei até aqui, né? Quando ele diz às pessoas que estavam ansiosas, estavam talvez tristes, enfim, ele diz às pessoas: fazei o que é do reino. Isso corresponde a faça o que é certo. Seja amoroso. Ative a força do amor no mundo, em você e no mundo. Ou seja, o que ele diz: faça o que é do reino e tudo mais vos será acrescentado. Tudo mais o quê? O que nos será acrescentado? Tudo o que nós precisamos para nos desenvolver no mundo. Lembrando que a força do amor, a força da sabedoria é uma convocação do sentimento, da compaixão, da misericórdia por nós e pela humanidade, né? Regida também, né, na verdade, direcionada pela razão. E aí nós temos a sabedoria, né, o amor em movimento sábio no mundo. Faz sentido para vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam se abastecendo nesse período, não só nesse período, né, nessa encarnação, mas principalmente nesse período, com elementos positivos. Então, esse documentário faz parte do que eu chamo de kit sublimação. De vez em quando eu pego ele para reassistir, porque me faz, né, me relembra, traz elementos que me fazem tornar a lembrar do quão importante é vivermos aqui na Terra, o quão maravilhoso é existirmos, nos relacionarmos e, acima de tudo, né, que futuro maravilhoso nós teremos quando tomarmos posse da nossa essência e colocarmos esse reino no mundo, em nós e no mundo. Vou tentar ler o que vocês escreveram. Vamos lá, eu vou subir aqui, ou melhor, acho que eu vou aqui na minha página, fica mais fácil, né? Vamos lá. Eu quero agradecer a todos vocês. Aqui, pronto, tem os comentários. Ah, Dai, eu amo você também, querida. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Obrigada, Marisa. Deus te ilumine e abençoe também. Eu vou ficar aqui de ladinho para eu poder ler, tá bom? Espero que tenha feito sentido para vocês. Se tiverem, né, alguma colocação, estou super aberta.